Pronto, tá gravando agora, certo? Então, assim, eu já estou dando o conteúdo, né? Apesar de você estar fazendo lista de vetores ainda, eu já estou dando o conteúdo de leis de Newton, até porque se eu não der, né, se eu não continuar com isso tudo, não vai dar tempo de ver tudo, certo? Mas assim, mas se vocês tiverem algum problema, né, se vocês acharem que não ficou 100% entendido, alguma parte do conteúdo de vetores, alguma coisa assim, a gente pode combinar de marcar aulas extras, certo? Para a gente rever o conteúdo, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente pode combinar aula extra, certo? Então fica tudo. Eu vou esperar sempre o feedback de vocês, certo? Se vocês não quiserem nenhuma aula extra, então eu vou sair do pressuposto que foi suficiente as nossas aulas, certo? Você disse que você estava vendo a questão do martelo e da pena que o astronauta lançou na Lua. Exatamente. Tem uma questão lá que eu botei, né? E a resposta é, na Lua eles caem ao mesmo tempo, né? Isso aí não tem nem muito segredo, certo? Mas vamos lá. Retomando aqui o que a gente viu, certo? Então, falando da lei de Newton, né? Nós já vimos a primeira lei, que é a lei da inércia, né? Que o corpo vai ficar parado ou com movimento constante, ou com velocidade constante, né? Se não houver nenhuma força resultante, se houver uma força resultante, você calcula o valor da aceleração, né? Partindo da segunda lei de Newton, né? Que força igual a massa vezes aceleração. Tudo bem? Então, nós vimos isso. E também, na aula passada, nós vimos a força-peso, certo? Que é massa vezes a gravidade. E vimos também a força normal, né? Que, na verdade, não tem nenhuma fórmula para achar a força normal, né? Geralmente, a gente usa a própria lei de Newton. Geralmente, não. A gente sempre usa a própria lei de Newton para poder achar a força normal, dependendo de cada caso. Bem? Então, foi isso que a gente viu. Na aula de hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai continuar vendo algumas forças que costumam aparecer nesses problemazinhos, certo? Que a gente resolve, mais básicos, né? Então, vamos ver, e também vamos ver duas forças que são um pouquinho mais complexas, né? Que não são forças como as forças que a gente viu até agora, que são sempre forças constantes, né? Uma força que ela é sempre constante, é fácil achar a aceleração, né? Só passar a massa para o lado de lá. Agora, se é uma força que depende do tempo, ou se é uma força que depende da posição, que aí fica mais complicado ainda, certo? Aí vai ficando cada vez mais difícil você achar a aceleração, né? Que, na verdade, os exemplos práticos, né, digamos assim, as aplicações práticas de lei de Newton, a gente, a gente resolve forças bem mais complexas, né, do que essas simples que a gente resolve. Mas, se bem que na engenharia tem muitas coisas que você faz usando isso mesmo, certo? Forças constantes, você entendeu, tipo assim, calcular o quanto um prédio vai suportar o peso, né? Então, a gente usa força constante, essa física básica zona aqui mesmo, né? Na engenharia, em máquinas e tal, isso aqui tudo é bastante aplicado, certo? Vamos lá, então, como eu falei, nós vamos ver mais algumas forças, certo? Então, a primeira força que a gente vai ver é a força de tração, certo? Que essa força de tração é uma força que a gente coloca o nosso sistema, né? Sempre quando houver cordas, certo? Então vamos supor o seguinte, que eu tenho um corpo A, ele está preso a um outro corpo B, certo? E, por exemplo, eu estou puxando o corpo B, certo? Com uma determinada força. Então, o que vai acontecer? Naturalmente, você está puxando o corpo B, você tem uma corda presa aqui, né? Naturalmente, o corpo B vai começar a puxar a corda e agora começa a puxar o corpo A, certo? Então, assim, a força que a corda faz no corpo, a gente chama de força de tração, certo? A corda vai fazer uma força em B, certo? Uma força em B, tudo bem? E ela também vai fazer uma força em A, certo? Certo? Em B ela faria sentido, né? Porque ela está amarrada aqui, né?
e em A ela faz no sentido contrário, certo? Uma coisa importante, vamos chamar aqui ó, de T1 e T2. Certo? Uma coisa importante quando a gente está estudando cordas, que a gente considera ela ideal, com fios, né? Que é um fio ideal. O que seria um fio ideal? Certo? Então, um fio ideal ele tem que obedecer duas propriedades. A primeira é que ele tem uma massa desprezível, certo? Uma massa muito pequena. Uma massa desprezível, certo? E ele tem um comprimento constante, ele não estica, certo? Ele tem um comprimento fixo, certo? Mesmo comprimento, tudo bem? Então, quando você está trabalhando com fios ideais, certo? Tem uma massa desprezível e um comprimento fixo, certo? O que acontece? Então, você vai poder dizer o seguinte, que a tensão agindo nos dois lados, certo? Do fio, da corda, elas sempre vão ser iguais em módulos, certo? Então, eu posso dizer que T1, o módulo da força T1, que age no lado de cá, certo? Vai ser igual, vai ter a mesma intensidade, certo? Vai ter a mesma intensidade que a tensão no outro lado da corda. Certo? Ou seja, a corda ela só faz transmitir a força, certo? Ela só teve o papel de transmitir. Né? Muitas vezes essa transmissão pode até mudar o sentido da força. Né? Se eu pegasse um caso assim, ó, que o corpo A, que é um problema comum, né? O fio passa por uma polia, certo? Aqui no corpo B. Né? Aqui também eu teria duas trações, né? Vem aqui, T1 e T2, certo? E eu poderia dizer também, certo? Que o módulo do vetor T1 é igual ao módulo do vetor T2, certo? Apesar de que as direções não são as mesmas, né? Aqui também tinha a mesma direção, se eu quis contrário. Aqui mudou de direção, né? Mas o módulo sempre fica o mesmo, certo? Então, sempre o ideal a gente pode usar essa condição, certo? Muitas vezes a gente faz até o que a gente chama de um abuso de notação, né? Ou seja, em vez de a gente chamar de T1, T2, a gente só chama de T. Né? A gente só chama de T, ou seja, chama do o mesmo valor, né? o mesmo módulozinho, certo? Porque por causa disso aqui, né? Porque os módulos deles são iguais, certo? Apesar de que, do ponto de vista vetorial, são dois vetores diferentes, né? Um está na horizontal aqui, outro está na vertical, né? Um aqui está apontando para a direita, o outro para a esquerda. Então, são vetores diferentes, mas a gente costuma chamar da mesma coisa exatamente para reforçar a ideia, né? De que o módulo é o mesmo. Tudo bem? E aí, o que acontece? Então, assim, isso, lembrando, né, que essa condição é importante que a massa seja desprezível. Né? Ou seja, o que significa dizer que a massa é desprezível? A massa do fio tem que ser muito menor do que a massa dos blocos envolvendo aqui o meu sistema. Né? Então, a massa do fio tem que ser menor, certo? Que, por exemplo, a massa de A mais a massa de B. Certo? Por exemplo, vamos supor que eu fosse amarrar aqui dois blocos, cada um, esse aqui tem 1 quilo, esse aqui também tem 1 quilo, só que eu amarro eles com uma corrente de aço, sei lá, uma corrente grossa de aço, aquelas que seguram navio, né? Só que aí que tá, se eu pegasse, por exemplo, 1 metro daquela corrente, ia ter muito mais do que 1 quilo, certo? Então, eu não poderia considerar como se fosse um fio ideal, de considerar o fio quase como se fosse outro corpo aqui, que eu teria que descobrir as forças que estão agindo nele, certo? Já se eu pegasse um fiozinho de nylon, não pesa quase nada, aí esse sim, eu precisaria considerar como um fio ideal. Né? O fio de nylon, ele estica, né? Então, teria que ser um fio que não esticasse, certo? Nas forças que a gente atua aqui, tudo bem? Então, assim, se a gente pode usar o fio ideal ou não, depende do seu sistema. Né?
Já como eu falei, eu pegar uma corrente grossa de aço, para uns blocozinhos de 1 quilo, não é um fio ideal, mas já se eu fosse comparar com um navio, né, o navio pesa toneladas, ele próprio pesa toneladas, muitas vezes ele está carregando mais toneladas em cima dele, então um fio grosso, né, mesmo aquelas correntes zonas, já poderia ser considerado como um fio ideal. Bem? Então, o que é ideal ou não é relativo ao seu sistema, certo? Então, assim, a tração, basicamente, ela tem essa função, né, de transmitir a força, certo? E aí podendo até inverter esse sentido, né, dessa força, certo? Só para a gente exercitar, vou resolver um exemplo aqui, certo? Um exemplozinho. Eu vou resolver até essa questão aqui. Eu vou aproveitar esse desenho aqui. Vamos dizer o seguinte, que a massa de ar, que A pesa 10 quilos, B pesa 1 quilo, vou botar 2, né? Pode ser 1 quilo mesmo. 1 quilo, certo? E ele quer saber o seguinte, qual é a aceleração do sistema, certo? Nesse caso, qual é a aceleração do sistema. Tudo bem? Deixa eu botar a massa de B para cá, porque eu vou precisar desenhar aqui, certo? Então, ele quer saber a aceleração do sistema, né? Sabendo que eles estão ligados, né? Ele diz que é um fio ideal, certo? E ele diz que também é uma poli ideal. Então, uma poli ideal é que não tem atrito, ela consegue girar sem atrito e tem um momento de inércia relativo, tem um momento de inércia desprezível. Essa história do momento de inércia eu vou explicar quando a gente estiver estudando corpos extensos, certo? Mas, assim, vamos entender como se essa poli aqui ela conseguisse girar praticamente sem atrito, né? E qualquer forcinha você consegue fazer girar ela, certo? Então, é o seguinte, a primeira coisa que você tem que fazer, certo, é colocar todas as forças que estão dentro do seu sistema. Como eu falei para vocês, geralmente as forças, ele não fala para a gente as forças, ele tem que entender, né? Tipo assim, vai existir aqui o peso de A, certo? Vai existir o peso de B, né? É pressuposto que esses caras estão na Terra, né? Sobre a ação da gravidade, né? Vai existir a normal em A, certo? E em B não tem mais nenhuma força, certo? Outra coisa que ele tem que falar também é se tem ou não atrito, certo? Então, nesse caso ainda, vamos pressupor sem atrito, né? A gente vai ver atrito ainda. Assim que eu termino essa questão, a gente vai começar a estudar a força de atrito, certo? Então, vamos supor sem atrito, ou seja, vamos supor que esse ar aqui esteja pode ser numa superfície com gelo, né? Uma mesa de gelo aqui, ele consiga, se você triscar no ar, ele já começa a andar, certo? E beleza, então o B está pendurado aqui, certo? A gente tem que achar a aceleração deles. Então fica o seguinte, para a gente achar a aceleração, a gente vai ter que aplicar a lei de Newton, certo? A gente tem que aplicar a lei de Newton tanto no corpo A quanto no corpo B. E não só e lembra que você vai aplicar no determinado corpo, você aplica tanto no eixo X quanto no eixo Y. Tudo bem? Então, ou seja, eu vou ter que aplicar a lei de Newton no A em X e em Y, no B em X e Y. Só tem um detalhe aqui no B. No B não tem nenhuma força aqui no X. Então, na verdade, eu não vou precisar aplicar. Por quê? Porque não vai fazer diferença nenhuma. Não tem força, eu vou achar que zero é igual a zero. Então, não vai me acrescentar em nada. Certo? Em a equação no eixo Y, o que ela vai me dizer? Né? Ela simplesmente vai dizer que a normal é igual ao peso. Cada aquela história, né? Ele está parado aqui no eixo Y. Até porque uma força é igual a outra. Certo? Então, eu poderia concluir isso. Só passar aqui uma linha.
ele não pede, né, para achar normal, mas eu poderia concluir simplesmente aplicando a lei de Newton, né? Se eu pegar aqui a força resultante em y vai ser igual a massa de A vezes a aceleração y de A. Só que a aceleração y de A é zero. E a força resultante no eixo y vai ser o quê? A normal menos o peso é igual a zero, então normal é igual a zero. Ou normal é igual ao peso. Certo? Então, a lei de Newton aplicada no eixo y em A é só para achar que a normal é igual ao peso. Certo? Como ele não pediu normal, também vai servir para a gente. Então, na realidade, o que vai servir para a gente é eu aplicar a lei de Newton no eixo x para o A, certo? Ou seja, a força resultante em x em A vai ser igual a massa de A vezes a aceleração de A, certo? Nessa direção, né? A gente sabe que o A vai se mover nessa direção e o B vai descer. Né? O B vai descer aqui, ó. E o A vai vir para cá. Né? Vai vir para frente, certo? Força resultante de A, então só tem a tração, né? No eixo X. Então, eu vou falar simplesmente que a tração vai ser igual a massa de A vezes a aceleração de A. Certo? Agora, quando eu for para o eixo do corpo B, né, vou aplicar a lei de Newton aqui no corpo B. Certo? Como eu falei, só faz sentido aplicar no eixo Y, porque no eixo X não tem nada, tem força, não tem aceleração, não tem nada. Então, eu vou achar que zero é igual a zero. Certo? Então, deixa eu só deixar grifado aqui, que agora a gente vai aplicar a lei de Newton no corpo B, no eixo Y. Né? Então, força resultante em Y vai ser igual a massa de B vezes a aceleração de B. Certo? Força resultante de Y, agora se eu tenho duas forças, né? A força resultante, eu tenho que fazer a soma vetorial, né? Só que nesse caso que eles estão com sentidos contrários, vai ser um menos o outro. Tudo bem? E aí, aquilo que eu falei, né? A gente sempre adota o meu sentido positivo, o sentido da aceleração. Certo? Sou obrigado a fazer isso? Não. Só que aí você teria que colocar a aceleração negativa. Né? Se você adotasse positivo para cima, então você tem que botar a aceleração negativa. Como geralmente a gente adota a aceleração sempre positiva, então eu tenho que adotar esse sentido como sendo positivo. Então eu tenho que fazer P de B menos a atração é igual a massa de B, certo? Vezes a aceleração de B. Tudo bem? E aí, ó, o que eu tenho aqui? O peso de B, né? Peso da tração. Pronto. Então aqui eu tenho nessas minhas duas equações, certo? Eu conheço quanto é a massa de A, né? Que é 10, certo? Conheço quanto é a massa de B. Vou substituir essas equações aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu continuar a solução desse lado aqui da luz, certo? Vou substituir tudo que eu tenho. Vai ficar tração é igual a massa de A, que é 10, vezes a aceleração de A, certo? Aqui eu tenho o peso de B. Peso de B vai ser massa vezes a gravidade, né? É o que a gente viu. Massa de B é 1. A gravidade, vamos usar sendo 10, só para facilitar a nossa vida. Certo? Então, o peso de B vai ser 10. Então, aqui vai ficar 10 menos a tração é igual a massa de B. Massa de B é 1, né? É 1. Vezes a aceleração de B. Pronto, aqui a gente já está quase resolvido. Só para a gente resolver aqui, só falta a gente entender o seguinte, que essa aceleração de A, ela é igual à aceleração de B, certo? Por quê? Porque os dois sempre vão andar juntos. Né? Se a gente considera que o fio não estica, então a mesma quantidade que o B desce, o A tem que vir para frente. Né? Se o B descer mais do que o A vai para frente, o fio esticou. Né? Se o A andar mais do que o B, é porque o fio encurtou. Né? Então, como os dois sempre têm que andar juntos, é porque a aceleração deles são iguais. Né? Então, essa história de ficar chamando de aceleração de A, aceleração de B, nem precisa, né? Eu só chamar de A, a aceleração do meu sistema. Certo? E eu quero achar exatamente essa aceleração. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um sistema de... Você perguntar alguma coisa? Pode perguntar, lá. Mas vamos lá. Eu tive a impressão de você ter ligado, mas pode ter sido só impressão minha. Vamos lá. Então, foi o seguinte. Então, aqui eu tenho um sistema, você pode resolver da forma que você achar melhor. Certo? Como é que eu vou resolver aqui?
eu vou substituir esse T aqui, né? O T que já está isolado, T é igual a 10A. Eu vou substituir esse T aqui por 10A. Vai ficar 10 menos o T, só que o T é 10A. 10A é igual a A. Então, eu isolo o A de um lado. Aqui, ó, passa esse 10 para lá e esse A para cá, fica menos 11A igual a 10, certo? Ou menos 10, né? Multiplico tudo por menos 1, vou achar que o meu A vai ser 10 dividido por 11. Isso aqui eu acho que vai dar 0,9090, deixa eu ver aqui. 10 dividido por 11, é isso mesmo, 9090. Então, 0,91 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? E aqui eu acho a aceleração, certo? Qualquer dúvida em relação a isso, vocês podem perguntar, certo? Depois que eu achei a aceleração, né, nosso próximo passo vai ser achar a tração, né? Certo? A tração, eu consigo achar só aqui. E como é que eu faço para achar a tração? Depois que eu acho o A, eu posso voltar aqui para o meu sistema, né? Substituo A em qualquer uma das equações que eu obtenho o T. Posso substituir aqui, ó, já está isolado. Né? Minha tração vai ser 10 que multiplica o A, só que o A é 0,91. Então, já acho que a minha tração vai dar 9,1, aproximadamente, newtons. Certo? Né? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Certo, pessoal? Então, assim, então, basicamente, né, é um problemazinho que talvez vocês devam lembrar do ensino médio de vocês, né? O problema que a gente costuma resolver lá no ensino médio, né? Só uma curiosidade, né? Você pode ter pensado, professor, mas um corpo de 1 quilo vai conseguir arrastar um de 10 quilos? Né? Vê, só tem 1 quilo aqui. Ele está arrastando um de 10 quilos. Mas está arrastando por quê? Porque tem que lembrar que aqui não tem atrito, né? E como não tem atrito, só em você triscar nesse corpo ele já anda. Então, eu podia botar aqui 100 gramas que ele ia começar a andar, certo? Quando houver atrito, aí não, né? Não é toda força que vai fazer o corpo se mover, certo? Que é o que a gente vai ver agora, né? A gente vai começar a ver agora exatamente a força de atrito, certo? Vou apagar aqui. Eu vou estudar um pouquinho da força de atrito, certo? Vou botar aqui. Então, fica o seguinte. Primeiramente, vamos entender um pouco da origem da força de atrito, certo? Então, o que acontece? A gente sabe que os corpos não são perfeitamente lisos, né? Os corpos não são perfeitamente lisos, certo? Então, vamos supor, se eu botar aqui um piso, né? Botar aqui um piso e eu tenho aqui, sei lá, um armário, uma mesa, alguma coisa aqui em cima, certo? Se eu der uma ampliada aqui na visão, né? Se eu der uma ampliada aqui na visão, do ponto de vista microscópico, eu vou ver que o armário é cheio de rugosidade, certo? Da mesma forma que o piso também é cheio de rugosidade, certo? Então, essas rugosidades, certo? O choque entre elas, né, já gera um pouco da força de atrito, certo? O choque entre essas pequenas rugosidades, certo? Além disso, né, além desse choque dessas rugosidades, existem alguns outros efeitos também. Né? São até curiosos esses outros efeitos. Certo? O Ronaldo falou alguma coisa aqui. É o seguinte, como eu poderia explicar isso na química, com relação a um material somente do objeto, eu tenho aplicação em reações atômicas. Isso o que, Ronaldo? Como eu poderia aplicar isso na química?
Assim, no caso, por exemplo, essa questão dos cálculos assim, mas como seria na prática focado na questão da química, isso aí, assim, só relacionado ao material, o objeto sólido, ou teria aplicações também nisso na questão da substância ou compostos atômicos, assim? Não, varia Não, eu digo dependendo da assim, porque às substância. vezes a gente vê muita coisa assim de matemática e física, de cálculo, mas aí a gente quer ver também uma coisa que seja focado na nossa Aplicada, área, né? né, para poder entender melhor em que vai ser utilizado aquilo ali, Sim. certo? Tá. Pronto. Assim, a força de atrito, certo? Você diz o seguinte, a, assim, a aplicação na química da força de atrito, em si, ela, digamos assim, ela seria mais aplicado, né? Só se você fosse estudar movimento de fluidos, né? Na química você talvez estude um pouco de movimento de fluidos, né? Tem vários sistemas termodinâmicos, né? Na química, por exemplo, eu lembro que eu tenho umas amigas que são engenheiras químicas, né? E elas realmente estudam muito o movimento de fluido, né? E existe, digamos assim, um atrito dentro do fluido, né? Que é a viscosidade do fluido, certo? Então a gente pode imaginar isso aqui como se fosse só a gente começar a entender um pouquinho dessas forças que a gente chama de forças dissipativas, né? A força de atrito é uma força dissipativa, a força de viscosidade de um fluido é uma força dissipativa, tudo bem? Então, existe uma certa aplicação, né, na parte de fluidos, tudo bem? Como no caso do submarino. Qualquer coisa que se movimenta no fluido, né, vai existir o que a gente chama da viscosidade. Na água, a viscosidade não é nem tão grande. É mais uma força de arrasto que a gente vai ver ainda hoje, certo? Se der tempo ali, né? Mas dependendo do fluido, alguns fluidos, né, tem uma viscosidade muito grande, certo? Ou viscosidade muito pequena, né? E é importante vocês estudar essa viscosidade na química, por exemplo. Você vai botar um fluido num carro, aqueles fluidos de enraivecimento, né? Ou então um óleo, né? É importante o óleo de lubrificar o carro. Tem que ser um óleo que não pode estar viscoso, né? Se ele estiver viscoso, em vez dele facilitar a rotação, ele faz atrapalhar, né? Com o óleo antigo, ele já fica mais viscoso, certo? Então, esse é o tipo de coisa que pode aparecer para vocês mesmos, né? Na química mesmo, estudar os compostos que compõem os óleos ali e a relação com a viscosidade. Tudo bem? Deixa eu só ver aqui. Pronto, mas vamos lá. Então, voltando aqui à origem dessas forças de atrito, certo? Então, pode ser devido às rugosidades. Então, geralmente, quando você pole alguma coisa, ela fica mais lisinha, diminui o atrito, certo? Então, o que acontece? Mas existe outra origem também, certo? Existe uma outra origem, que é o que a gente chama da fusão a frio. Né? Mesmo se esses dois compostos estivessem bem lisinhos, certo? Uns aos outros, mesmo se esses dois materiais estivessem bem lisinhos, o que acontece? Nos pontos em que há o toque, certo? Muitas vezes acontece a fusão mesmo dos materiais. Certo? É como se os dois se tornassem um só. Nesse pequeno produto, se tivesse uma ligação um com o outro. Certo? Isso a gente chama de fusão a frio, né? Ou seja, é uma fusão mesmo que acontece. Né? Funde os dois materiais. Certo? E aí, quando você vai. Então, ou seja, é uma ligação elétrica mesmo, né? São os átomos esse aqui que se ligam com os átomos desse, formando como se fosse o mesmo material. Por mais que seja liso, bem lisinho, ainda pode acontecer isso. Certo? E aí, a força de atrito vai ter que vencer essas ligações, você vai ter que romper essas ligações que o material faz com o outro. Tudo bem? Porque às vezes são ligações tão fortes que você até arranha um material do outro. Né? Você arranca os pedaços de um material com o outro. Né? Quando você está empurrando uma coisa numa certa superfície, e aí, como eu estou dizendo, mesmo se for lisa, né? Mesmo se for bem lisinha, fica difícil. Se você pega um vidro bem lisinho, bota em cima de outro vidro, você tenta arrastar um, você não consegue. O atrito é muito grande, por causa dessas fusões. Por mais que os dois sejam bem lisinhos. Então, essa é a origem. Então, no fundo, a força de atrito
ela é uma força eletromagnética, certo? De combinação aqui entre os dois materiais, certo? E como é que a gente modela matematicamente a força de atrito? Na verdade, a força de atrito, primeiro a gente tem que entender que a força de atrito ela funciona de duas formas, certo? Tem o que a gente chama do atrito estático, certo? A força de atrito estático e a força de atrito dinâmico, certo? Dinâmico. Então, como o nome já está dizendo, a força de atrito estático é a força que você faz quando... Só que é uma força de atrito que age no corpo quando ele está parado, né? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você quer mexer com um armário, certo? Começa a empurrar o armário. Vamos supor. Você tenta empurrar um armário, só que o armário é muito pesado, você não consegue empurrar ele, certo? Então, assim, ó, você está fazendo uma força sobre o armário, certo? Se só existisse essa força que você está fazendo, o armário, ele era para andar, só que ele está parado, certo? Ele não está se movendo, você não conseguiu fazer a força suficiente, certo? Então, é porque tem alguma coisa segurando esse armário. Quem pensa alguma coisa? Exatamente a força de atrito, né? Força de atrito. Certo? Então, geralmente, o que o pessoal costuma fazer, né, para diminuir o atrito, para botar um pano, né, debaixo do armário, que aí você consegue empurrar mais fácil, você diminui o atrito, né? Porque o atrito da madeira, né, com o piso, é menor se você tiver o pano ali em cima, né? Aí fica fica entre o pano e o piso, dependendo do piso, você diminui o atrito, certo? Bem? Então, quando você faz uma força que você não consegue mover o corpo, certo? Então, aqui age a força de atrito, né? Só que a gente chama de atrito estático, certo? Atrito estático. O atrito estático, ele, primeiro, qual vai ser a direção dele? Né? Sempre vai ser contrário à tendência do movimento. Né? Então, a tendência do movimento é para cá. Né? Se não houvesse atrito, o corpo ia se mover nessa direção. Certo? Então, o atrito ele sempre vai ser contrário a esse movimento. E qual é a intensidade dele? A intensidade dele sempre vai ser igual ao necessário para anular. Certo? Sempre vai ser igual ao necessário para a força resultante ser zero. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, a força de atrito seria exatamente igual à força F que você está aplicando. Ela é exatamente o necessário para anular as forças para deixar o corpo parado. Certo? A força de atrito está a ter esse valor. Tudo bem? Só que o que acontece? Beleza, eu estou empurrando aqui o armário, ele não está tendo movimento. Então, eu começo a empurrar cada vez com mais força, cada vez com mais força. Vai chegar um momento que esse armário, eu consigo começar a arrastar esse armário. Ou seja, a força de atrito estático tem um valor máximo que ela consegue segurar. Acima disso, ela não consegue mais segurar. Certo? Então, tem um valor máximo da força de atrito estático. Certo? Qual é esse valor máximo? É o valor máximo da força estática. A gente calcula assim. Vai ser o que a gente chama do μ estático. Certo? A gente chama de coeficiente de atrito estático. Certo? Vezes a normal. Por que é vezes a normal? Porque quanto maior um corpo, uma superfície está pressionada contra a outra, maior é a força de atrito. Então, por isso que geralmente um armário é difícil da gente empurrar, né? Por quê? Porque geralmente a normal dele é muito grande, está cheio de coisa, né? Então, a força, nesse caso aqui, a normal é igual ao peso, e aí o armário fica bem pesado, né? Então, a força de atrito estático máximo, ou seja, a força que você precisa colocar para ele começar a entrar em movimento, é uma força geralmente grande, certo? Então, como é que a gente faz para diminuir? Você tira os objetos do armário, né? Aí você tira os objetos do armário, o que você faz? Você diminui o peso, consequentemente diminui a normal, né? Consequentemente diminuindo a força de atrito estático máximo, certo? Força de atrito estático máximo. Tudo bem? Agora vamos supor o seguinte, que a força que você fez
foi maior do que a força de atrito estático máximo. Então, se for uma força maior do que a força de atrito estático máximo, o corpo começa a entrar em movimento, certo? Aí, quando o corpo entra em movimento, a gente diz que tem um atrito dinâmico, certo? Então, vamos colocar agora, o meu armário está se movimentando, certo? Eu estou empurrando aqui esse meu armário, certo? Estou empurrando aqui, certo? Então, ou seja, estou fazendo uma força, né? Sobre ele, certo? Tá agindo, a força de atrito continua agindo, só que agora age a força de atrito dinâmica, certo? E tem aqui a força peso e a força normal, certo? Força peso e a força normal, certo? Então, o que acontece aqui? A força de atrito dinâmica, certo? Ela já vai ter um valor fixo. O valor fixo da força de atrito dinâmica, a fórmula é bem parecida, certo? Só que agora é o seguinte, o valor fixo da força dinâmica vai ser um Mi, só que agora a gente chama de Mi dinâmico, certo? MD, vezes a normal, tudo bem? Não sei se vocês conhecem, isso aqui é uma letra grega, né? É um U com as pernas grandes, com a perna do lado esquerdo grande. É um U com a perna do lado esquerdo grande, certo? Uma letra grega. Você fala assim, professor, mas a forma é exatamente a mesma, né? Por que não usa a forma só? Então, primeiro, tem duas diferenças básicas. Qual? Aqui é apenas o valor máximo da força de atrito, certo? No atrito estático, o valor máximo é essa fórmula. Mas quando você não está no valor máximo, você não pode usar essa fórmula, certo? Você tem que dizer que a força de atrito vai ser exatamente a contrária, o necessário para anular a força resultante, certo? Outra coisa também muito importante, certo? É que uma diferença fundamental entre o atrito dinâmico e o atrito estático é que, geralmente, o coeficiente de atrito dinâmico ele é menor do que o coeficiente de atrito estático, certo? O que isso significa dizer? Que, geralmente, o atrito dinâmico é menor que o atrito estático, certo? Ou seja, para você botar um corpo em movimento, você tem que fazer uma força. Para manter ele em movimento, a força é menor, exige menos força. Então, você botar o armário, você tem que fazer uma força grande. Mas depois que ele entra em movimento, você consegue manter ele em movimento com uma força menor do que você precisa para botar ele em movimento. Certo? É como se fosse assim, né? Você vai aumentando a intensidade da força, quando ele começa a entrar em movimento, você pode diminuir a força que você está fazendo. Certo? Como se fosse, não, é exatamente isso. Certo? Isso tem várias aplicações importantes, né? Principalmente na frenagem de carros. Certo? O que acontece? Como é que o carro freia? Né? Então, assim, como se fosse um freio a disco. Né? O que acontece? É um atrito, né, entre as pastilhas de freio e o disco. O disco está ligado na roda, né? Então, de acordo que as partículas de freio vão freando o disco, certo? Vai freando a roda, certo? Só que uma parte importante, né, na frenagem do carro é que o que vai frear o carro mesmo é o atrito das rodas com o chão. Certo? O atrito das rodas com o chão. Certo? Então, é a força de atrito que age aqui nas rodas, certo? Que freia o carro. É tanto que se o carro estivesse no gelo, ele não freia, né? O carro no gelo não freia. Tudo bem? Porque no gelo o atrito é quase zero, certo? Então ele não consegue frear. Se for uma coisa de gelo, perfeitamente. Se for neve, ainda consegue ter atrito, né? Dependendo dos pneus, né? Tem alguns pneus que são especializados para neve, certo? Ainda consegue ter um pouquinho de Óleo atrito. também, né? Ah? Óleo também. Óleo, Eu não entendi muito bem, ó. óleo. Bodyboard, né? Geralmente o pessoal do bodyboard para frear, eles têm que fazer assim, eles têm que mexer Não, eu digo óleo, se jogar óleo. o óleo, é outro exemplo, né? Puxa, não entendi a coisa nada a ver, né? Pronto, o óleo, exatamente. Se tivesse óleo aqui na pista, ele também não conseguiria frear, né? Por quê? Porque diminui a atrito, certo?
Então, ou seja, sem atrito, não dá para você frear. Certo? Só que aí que tal? Como eu falei para vocês, o atrito estático máximo, ele é maior do que o atrito dinâmico. Certo? E então, o carro se usa desse fato para poder frear melhor. Os freios ABS é exatamente isso. Né? O que é o freio ABS? Ele é um mecanismo que existe para que a roda não trave. Certo? Ou seja, exatamente para que sempre haja o atrito estático no carro, nunca o dinâmico. Certo? Aí você vem uma pergunta, professor, como é que vai agir um atrito estático no carro se o carro está em movimento? Você só acabou de falar que o atrito dinâmico, o corpo tem que estar em movimento, né? E o carro está em movimento. Aí no carro é porque tem um detalhe, né? Vou explicar para vocês. O carro está em movimento, certo? A roda também está em movimento. Mas a parte mais baixa da roda, ela não está em movimento, certo? Deixa eu pegar só aqui uma regiãozinha aqui. Vou desenhar aqui a roda de um carro, né? Ó. Então, o carro, a roda, ela está rodando assim, suponhamos. Né? O carro está vindo nessa direção, né? O movimento é nessa direção, então ela está rodando assim. O que acontece? Esse pontozinho aqui de contato da roda com o chão, ele está parado em relação ao chão. Certo? A roda ela não se arrasta no chão, ela está parada, certo? A roda ela vai rolando sobre o chão. Então, esse pontinho aqui, ele está parado em relação ao chão, um ponto mais embaixo da roda, certo? Como é que eu posso ter tanta certeza disso? Que quando esse pontinho entra em movimento com a roda, a gente escuta aquele barulho, né, de pneu se arrastando no asfalto, né? Então, ou seja, normalmente, o pneu derrapando, né? Então, o carro andando, normalmente, o pneu ele não derrapa. E quando ele está freando, a ideia é não derrapar também, certo? Quando derrapa, né, ou seja, quando dá um arrasto da roda aqui em relação ao chão, né, aí começa a agir o atrito dinâmico. Certo? Mas o ideal não é isso. O ideal é que o pneu não se arraste, o pneu sempre role sobre o chão. Então, nesse caso, só age o atrito estático. Tudo bem? Então, apesar do carro estar em movimento, né, mas devido ao formato do pneu, e ele fica rolando sobre o chão, né, então esse ponto, ele sempre, o ponto mais embaixo, ele está parado, certo? Em relação ao piso, em relação ao chão. Ele está com velocidade zero mesmo. Ele está zero. Apesar de que o carro pode estar aqui a 100 km por hora, o pneu, esse ponto mais embaixo do pneu, está com velocidade zero. Está parado em relação ao chão. Certo? Por mais incrível que pareça, mas ele está. Certo? A não ser que derrapa. Se você escutar o pneu derrapando, o cara cantando pneu, né? Alguma coisa assim, então ele não está com velocidade zero. Certo? O professor tem que mudar a posição da câmera para pegar toda a luz. Né? Por incrível que pareça, está pegando toda a luz. Né? É pequena mesmo. Mas é porque, não sei, se você está vendo no celular, se você estiver ele em pé, às vezes o Google ele corta automaticamente. Mas, tipo, eu estou olhando aqui a imagem. Ah, sim, tudo bem. Certo? Então, pronto, deu para entender? Então, o que é o freio ABS? O freio ABS, ele impede que o pneu derrape. Por quê? Porque se o pneu derrapar, começa a agir o atrito dinâmico. Então, o carro não freia tão bom quanto se o pneu não derrapasse. Né? Que é o atrito estático. Né? Então, você consegue ver vários vídeos no YouTube, o pessoal testando isso. Né? Tipo assim, às vezes um carro a 60 km por hora, se você frear usando freio ABS, você vai ver que ele vai andar daqui a uma certa distância de frenagem. Quando você desliga o freio ABS, essa distância fica bem maior. Certo? Vários metros maiores. Certo? Ah, foi por causa da janela de diálogo. Tudo bem. Não, imagina. É importante sempre que você fique dizendo mesmo, né? Fique dando feedback. Certo? Vamos lá, pessoal. Aqui, então vamos continuar. Então, força de atrito, basicamente, é isso. Certo? A gente entender que existe o atrito estático e o atrito dinâmico. Certo? Só
apagar aqui, vamos só fazer aqui um exercício para a gente exercitar, certo? Então, vamos lá. Ele diz o seguinte. Ele diz que é um corpo A aqui, certo? Está gerando uma força F sobre ele. Certo? Uma força F. Força F, pode ser 10 mil. Só não sabe fazer esse exercício. Certo? E ele diz o seguinte, que existe atrito, certo? Coeficiente dinâmico, é de 0,6, o coeficiente de atrito estático é de 0,8. Ele diz que a massa desse objeto, tá? Que é um objeto com uma massa bem grande, 50 quilos, certo? Bem? E ele quer saber o seguinte, no item A, ele quer saber quanto é a aceleração, tá, desse corpo e a força de atrito, certo? As duas, no item A, se essa força for, só ver aqui, 30 newtons. 30 newtons não, vou botar 300 newtons. 300 newtons. Certo? Então, é aquela ideia, certo? Aquela história. 300 newtons, certo? Eu tenho que ver se essa força de 300 newtons consegue colocar esse corpo em movimento. Né? O primeiro passo é o quê? Botar as forças que estão agindo, né? Está agindo a força de atrito, certo? A força peso e a força normal. Certo? E aí fica o seguinte. Então, a primeira coisa que eu vou ver é o seguinte. Se essa força consegue botar o corpo em movimento. Como é que eu vou ver se a força consegue botar o corpo em movimento? Eu vou ter que calcular quanto é a força de atrito estático máximo. Certo? Essa força de atrito estático máximo, vocês estão conseguindo explicar direitinho? Vamos lá. Então, a força de atrito estático máximo, né, como é que a gente calcula? Mi estático normal. Certo? Então, vamos ver aqui. A força de atrito estático máximo vai ser... O Mi estático é 0,8. A normal é... Então, nesse caso aqui, né, não tem movimento na vertical, o normal vai ser igual ao peso. Certo? Então, eu posso dizer que a normal vai ser igual ao peso. Certo? E quanto é que é o peso? Vai ser 500 quilos, ou 500 newtons, né? Se o peso é 50, se a massa é 50, o peso é 50 vezes a gravidade, vamos usar a gravidade de 10 para facilitar a nossa vida. Então, vai ser 500 newtons. Então, vamos lá, vai ser 0,8 vezes 500. Então, a força de atrito estático máxima vai ser igual a 0,8 vezes 500, vai dar 50 vezes 80, 400 newtons. Certo? O que isso significa dizer? Significa dizer que a força que eu estou fazendo de 300 newtons, eu não vou conseguir botar o corpo em movimento. Porque o máximo que eu consigo é se eu fizer uma força de 400 newtons. Certo? 400 eu fizer uma força de 400 newtons. Não estou fazendo 300 newtons, então eu não vou conseguir botar o corpo em movimento. O que significa dizer quanto é que vai ser a aceleração? 0. E quanto é que vai ser a força de atrito? A força de atrito vai ser 300 newtons. Certo? Aí você pergunta, também, professor, você acabou de calcular, deu 400, está dizendo que é 300, né? Então, é aquilo que eu falei, essa aqui é a força máxima que você tem que fazer para botar o corpo em movimento. Certo? Depois que você fez, depois que você superou essa força máxima, então assim, se você fizer qualquer força antes disso, né,
Não é que a força de atrito vai ser 400 newtons, a força de atrito vai ser o necessário para cancelar essa força, que é exatamente o mesmo valor dela. Certo? Então, está puxando 3 vezes para cá com 3 vezes para cá. Né? Se aqui estivesse puxando com 400, o corpo teria voltando, o que não faz sentido. Faz sentido eu empurrar o corpo para frente e voltar sozinho, né? Faz sentido. Então, então, porque a força de atrito ela sempre é o necessário para cancelar a sua força. Nesse caso aqui, o necessário foi 300 newtons. Tudo bem? Qualquer dúvida, você me fala. Você me fala, certo? Agora, deixa eu ver aqui. Agora vamos supor o seguinte. Então, beleza. Então, eu já sei que eu preciso de forças maiores do que 400 newtons para botar esse corpo em movimento. Então, vamos supor que eu faço agora uma força de 500 newtons, que é o meu item B. Calcular a aceleração, certo? E a força de atrito quando a força for 500 newtons. Então, agora eu sei que o meu corpo vai entrar em movimento, né, porque é maior do que 400. Certo? E aí, agora, eu uso a lei de Newton, né? Vou dizer que, aplicando a lei de Newton, é x, né? Então, eu vai se movimentar para cá, né? Então, vai ficar o seguinte. Força menos força de atrito vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração. Certo? Força, ele me disse que era 500. Força de atrito, né? Vai ser μ vezes a normal. Só que agora é o μ dinâmico. Então, vai ser o μ dinâmico vezes a normal. Mas quanto é a normal? A normal é igual ao peso, né? Então, vai ser o μ dinâmico vezes a normal. É igual ao peso. Vai ser igual a massa, que é 50, vezes a aceleração. Então, aqui vai ficar 200, né? Devagarzinho. Está 500 menos 0,6 vezes 500 vai dar 300, exatamente. Né? Que é 6 vezes 50, 300. Igual a 50. Vou utilizar 500 menos 300 dá 200. Igual a 50 vezes A. Eu faço dividindo, né? Eu já acho que a minha aceleração vai ser 4 metros por segundo quadrado. Né? E a força de atrito vai ser, eu calculei aqui, né? 300. Certo, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Como está dando mais 1 hora de aula, certo? Vamos fazer o seguinte, vamos ficar por aqui, certo? E aí a gente continua sexta-feira falando um pouquinho mais, está faltando a gente ver. A gente vai ver mais um exercício de força de atrito, importante para a gente ver. Vamos ver a força de resistência do ar, a força elástica, certo? E a terceira lei de Newton. Eu queria que dê para terminar tudo na próxima aula, certo? Então fica por aqui, pessoal, e aí a gente, sexta-feira a gente se encontra, certo? Qualquer dúvida sobre a lista, pode falar. Eu vou resolver a sua questão, tá, Lúcia? Desculpa ter mandado aí, né? Porque eu estava assistindo uma aula também. Mas assim que possível, eu resolvo e mando para você, tá bom? Então, boa noite, pessoal. Até sexta-feira, certo? Boa noite, né? Até sexta.